Aleluia, glória a Deus, amém. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra breve, é bem breve mesmo, das 5 mensagens da série que eu tenho ministrado aqui. Essa acredito que é a mais enxutinha, mas não menos importante. Então, só para recapitular um pouquinho com os irmãos que estão em casa, com vocês aqui, essa aqui é a série sobre o novo de Deus, algo novo que Deus está fazendo, e tive o privilégio já de compartilhar acerca do novo poder, que foi a primeira mensagem. Nós também falamos sobre novas atitudes, uma nova atitude, amém? E ainda nós temos 3 mensagens. Nós vamos falar a respeito de uma nova identidade, posso ouvir um amém? Uma nova identidade, um novo propósito e também uma nova família. E hoje eu quero falar com vocês a respeito disso, uma nova família, amém? Olha para quem está do seu lado aí, me ajude a pregar e fale para a pessoa que está aí do seu lado, da esquerda e da direita. Nós fazemos parte da mesma família. Glória a Deus, aleluia. Queridos, é muito importante, o nome dessa série faz todo sentido, porque eu acredito que em algum momento você já deve ter ouvido falar sobre o poder de Deus. Em algum momento você já deve ter ouvido em algum lugar, ou a igreja que você já participou, ou até mesmo aqui na igreja, alguma mensagem falando a respeito de novas atitudes. Agora, a série fala sobre novo, um tempo novo. E a ideia é que nós tenhamos uma nova perspectiva de como nós vemos esses assuntos. É uma nova perspectiva, uma nova mentalidade, para a gente entender de uma forma nova sobre novas atitudes, sobre o poder de Deus, amém? Porque a gente só desfruta do poder de Deus, e o apóstolo tem falado muito a respeito disso, sobre vinho novo em odres velhos. Então nós temos a responsabilidade de ter odres novos para receber o novo de Deus, e o vinho novo foi falado muito sobre isso aqui nesse ano. E a ideia, o objetivo, o propósito dessa série é trazer exatamente isso, uma nova perspectiva acerca de assuntos extremamente importantes para a nossa caminhada com Deus. Então é que a gente tem uma restauração e uma mudança de mente, a ponto de nós enxergarmos o poder de Deus e entendermos qual é o objetivo do poder de Deus, e qual é o que Ele pode fazer na minha vida, o que Ele pode fazer na igreja, o que Ele pode fazer na vida dos irmãos. E foi isso que a gente conversou. Não é de forma diferente também, nós entendemos de uma forma mais profunda sobre novas atitudes. Eu acredito que foi uma das mensagens assim, mais comentadas nas células, e eu acredito que Deus vai continuar ministrando os nossos corações. E eu quero falar a respeito sobre família espiritual, uma nova família. Se eu e você entendemos que somos novas criaturas e agora caminhamos com Cristo Jesus, existem promessas para a minha vida e para a sua vida. Posso ver amém? Fala assim, amém. Então existem promessas para mim e para você. E uma das promessas era que eu e você iríamos ter uma nova família. E eu quero falar a respeito disso hoje. Amém? Mas antes eu quero fazer só uma oração breve aqui. Só te convido a fechar os seus olhos em nome de Jesus. Senhor, nós somos gratos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nessa casa. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado nos dias difíceis. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem feito grandes coisas. Obrigado porque o Senhor tem feito coisas maravilhosas, e temos muitos dias felizes também. Pai, que nos nossos corações jamais saia esse entendimento sobre gratidão. Nós somos gratos por esse local, nós somos gratos porque nós podemos nos reunir aqui, nós somos gratos pelos irmãos que temos, nós somos gratos, Pai, porque temos uma casa para chamar de família. Nós te louvamos por isso, Deus, e a minha oração é que o Senhor, de uma forma única, fale aos nossos corações hoje, que a sua palavra venha trazer uma direção talvez que nós estamos precisando, talvez que a sua palavra ministre os nossos corações a ponto de nos arrependermos, que a sua palavra venha trazer realmente doutrinas que venham doutrinar os nossos corações para aquilo que a palavra de Deus diz, para aquilo que é a vontade de Deus. Pai, em nome de Jesus, que qualquer plano do inimigo que traz cansaço, distração, eu quero declarar em nome de Jesus que seja quebrado, Pai. Quem habita nessa casa aqui é o Espírito Santo de Deus, então fique à vontade em nosso meio. Espírito Santo de Deus, fique à vontade em nosso meio e ministra
os corações, ministre os nossos corações, da mesma forma, todos aqueles que estão em casa, ministre os corações e traga um novo entendimento, Pai. O objetivo, todas as vezes que nós olhamos para as Escrituras, é que elas nos preguem e nos façam retornar a um lugar que o homem jamais deveria ter saído, que é no centro da vontade de Deus, que é perto do Senhor. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Para aqueles que anotam, então você pode colocar aí hoje, né, essa série aí, o Novo de Deus, e hoje nós estamos falando sobre uma nova família. Glória a Deus. Citando aqui textos que a gente já leu nas outras mensagens, que é um chão, é um fundamento para nós. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, segundo os Coríntios capítulo 5, versículo 17, a parte B, diz assim: a velha vida acabou e uma nova teve início. Todos creem que teve início uma nova vida na sua vida? Você tem uma nova vida, você não vive mais baseado na velha vida, mas agora você vive uma nova vida com Cristo, amém? Então você não pode, eu e você não podemos viver a plenitude de uma nova vida carregando velhos hábitos, amém? Nós não podemos viver a plenitude, ou seja, chegar naquele máximo, numa vida extremamente abundante e maravilhosa com o Senhor, se nós carregamos velhos hábitos do pecado. Isso é importante a gente entender. Graças a Deus que com Jesus tudo se faz novo. Se você fizer uma reflexão aí, antes de você ter encontrado Jesus, essa frase faz todo sentido. Pense por 5 segundos, aí 10 segundos, como que você estava, como que era a sua vida, sem Jesus ter te encontrado. Era terrível, tenho certeza disso, mas graças a Deus que com Jesus tudo se faz novo. Repita assim comigo: com Jesus tudo se faz novo. Aleluia. Mesmo que você talvez não acredite tanto nisso, fale profeticamente. Até o final dessa palavra você vai sair daqui extremamente aleluiado, em nome de Jesus. Ainda aqui o versículo todo, né, de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, conforme eu li, diz assim: logo todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Aleluia. Glória a Deus pela sua palavra, Deus. Ainda na mesma carta, Paulo escreve aos Coríntios, ainda ali na segunda carta dele, no capítulo 1, no versículo 20. Segundo os Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Mais uma base aqui para nós. Uma palavra maravilhosa. Ele diz assim: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Eu vou ler novamente esse texto. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Essa é uma certeza que existem promessas para mim e para você, e nós concordamos com isso, e o desejo do coração de Deus é que a gente viva todas essas promessas. Amém? Amém? E uma das promessas é que nós agora estaríamos, uma vez que Jesus nos encontrou, nós recebemos uma nova natureza, nós ganhamos, é uma promessa se cumprindo, é que nós fazemos parte da família de Deus. Fala assim, repita comigo: eu faço parte da família de Deus. Glória a Deus. E o inimigo ele tem se levantado nesses dias, é o espírito dessa era, para trazer informações falsas, mentiras na cabeça, na vida de pessoas, fazendo com que elas se tornem pessoas isoladas, pessoas que caminhem sozinhas. E infelizmente nós temos enfrentado isso. Uma crise de identidade muito grande, uma orfandade muito grande. Nós não sabemos como que foi o início da caminhada de muitas pessoas. Nós não sabemos muitas vezes a geografia, da onde ela saiu. Mas eu sei de uma coisa: Deus, ele é perito em transformar realidades terríveis em novas histórias maravilhosas. Ele fez isso na minha vida, fez isso na sua vida. Você crê nisso? Glória a Deus. E nós temos a convicção e a certeza que promessas se cumprem uma vez que nós estamos em Cristo Jesus.
Você não pode ser uma pessoa que faz de conta. Hoje nós vivemos num tempo que muitas pessoas vivem uma vida de faz de contas. Faz de conta que eu venho na igreja, faz de conta que eu vou para a cela, faz de conta que eu trabalho. Por que faz de conta? Porque faz de uma forma, na verdade, que ainda não deveria estar fazendo, não chegou na plenitude, não trabalha com afinco, não trabalha com zelo, como se fosse para o Senhor, vem para a igreja, mas ainda tem uma mentalidade religiosa, que acha que vai seguir um conjunto de regras para ir para o céu, mas o reino de Deus fala acerca de muitas outras coisas. Recebeu algumas coisas do Senhor, mas não entende sobre mordomia. Então, esse tempo novo é o Espírito Santo trazendo uma nova perspectiva sobre várias coisas. E não se sinta talvez com um peso, nem muito menos culpado, de talvez você não estar vivendo algumas coisas no Senhor. Mas a partir do momento que nós lemos as Escrituras, recebemos uma direção, nós temos que ter um posicionamento e dar um passo para viver uma vida diferente. Nós precisamos ser incomodados e não estar vivendo aquilo que Deus deseja que a gente venha viver. Amém? Você não pode ir só empurrando com a barriga. Não, eu vou vivendo dessa forma, eu vou me relacionando com os irmãos da minha igreja de qualquer jeito, eu vou lidando com os meus compromissos de qualquer forma, eu vou empurrando as coisas com a barriga, eu vou trabalhando do jeito que dá, eu vou vivendo minha vida do jeito que eu consigo. Não é isso que Deus tem para nós. Não é isso que Deus tem para nós. O desejo de Deus é que os seus filhos vivam em plenitude. É que realmente você receba e viva as promessas que Deus tem para mim e para você. Aleluia. E no reino de Deus, o reino de Deus ele não é comida nem bebida, mas ele é paz, justiça e alegria. Então, promessas que existem para mim e para você, elas precisam se cumprir. Você precisa começar a fazer uma reflexão. Eu estou vivendo em paz? Será que existe uma alegria plena dentro de mim? Ou a minha vida é sempre só em confusão, em briga, discussão, muitos problemas, e esses não são resolvidos nunca? Essa que é a questão. Porque o ministério de Jesus, a palavra de Jesus, ele não veio trazer uma mensagem para a humanidade dizendo que ele seria uma pessoa que ia sair resolvendo o problema de todo mundo. Pelo contrário, ele é alguém que prometeu estar com todo mundo em meus problemas. E ele vinha trazer uma nova perspectiva, uma maneira diferente de enxergar o mundo e as coisas. E ele veio trazendo na sua mensagem, uma mensagem encarregada, cheia de vida, formas e maneiras e atitudes que nós tínhamos que ter aqui. Então, em meio ao caos, uma vida cheia de problemas, nós podemos ter paz, sim ou não? Uma paz que excede todo entendimento. Enquanto o mundo está caótico, nós podemos ter uma paz que vem do alto, que as pessoas não vão entender. A gente precisa sair desse lugar de conformismo, sair de uma zona de conforto e falar, eu preciso desfrutar e viver em plenitude com o Senhor. Aleluia. E queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Todas as atitudes que nós temos, elas geram consequências, sim ou não? O reino de Deus é uma questão de plantio, é de semente. Tudo aquilo que nós vamos plantar, nós vamos colher. Agora, entenda uma coisa, você que faz parte do reino de Deus, da igreja de Cristo, todas as suas atitudes, elas não vão ter consequências individuais apenas, elas têm consequências no coletivo. Então, essas palavras é para você realmente começar a refletir e não pensar apenas em você, mas tudo aquilo que você faz, não traz consequências apenas para você, mas traz para um coletivo, para todo mundo que está ao redor. E hoje nós estamos falando que nós fazemos parte da família de Deus. E Deus, ele morreu naquela cruz por mim e por você, para que nós fôssemos salvos, e a gente foi tirado daquela montoeira de lama, a gente vivia, o homem estava perdido, afastado, ele foi destituído da glória de Deus, e Jesus veio e nos comprou por um alto preço. E além de grandes coisas maravilhosas que aconteceram, além da salvação, justificação, fomos regenerados, são tantas coisas maravilhosas. Ele morreu naquela cruz para que nós fôssemos família de Deus. Família de Deus. Nós temos um material que a gente conversa até mesmo no discipulado e que fala sobre o propósito eterno. E é interessante a gente voltar lá atrás, lá no Gênesis, para a gente entender. Deus, ele tinha um objetivo muito claro em criar o homem. O desejo de Deus era que homem e mulher constituíssem família e ele tivesse uma família espiritual aonde ele é o pai.
Então, Jesus morreu naquela cruz também para que nós fôssemos salvos e nos tornássemos família de Deus, família espiritual. E essa palavra é forte, sim ou não? Sim ou não? Porque talvez você, de alguma forma, enxergue mais a igreja como um prédio, uma instituição, um lugar aonde a gente vai. E eu já ouvi pessoas falando, né? É como se fosse um clube, aonde você vai no final de semana e você tem ali uma troca com as pessoas, você se diverte. Gente, a igreja de Cristo ela vai muito mais além do que isso. Eu acredito sim que de alguma forma nós nos relacionamos uns com os outros e a gente se diverte, sim ou não? A gente somos famílias e nós fazemos amizades e a gente se diverte e a gente faz coisas legais e está tudo certo com relação a isso. Mas chegou um tempo da gente ter uma revelação mais profunda do que é ser igreja. Chegou um tempo da gente ter uma nova perspectiva do que é ser família espiritual. Vamos pensar um pouquinho aqui nas nossas famílias. Quando Deus, e a gente vê essa palavra nas próprias escrituras, família. Pense na sua família. Então, pense na sua família, cada um comece a pensar aí. Gente, nas nossas casas e muitas vezes na nossa família como um todo, vai ter todo tipo de coisa e de gente, sim ou não? Em todas as famílias tem talvez aquela mãe que é um pouco mais controladora. Em todas as famílias talvez tenha alguns pais que são mais durão. Tem aquele filho que é mais espoleta e ele desobedece demais. Às vezes tem aquele filho que é um pouquinho mais tranquilo, mais calmo. Existem todas as características nas nossas famílias, sim ou não? Tem pessoas que têm um temperamento mais forte, tem pessoas que são mais ranzinzas, outras menos ranzinzas. Tem pessoas que têm uma dificuldade maior de entender algumas coisas, tem pessoas que lidam melhor com as situações difíceis. Nas nossas famílias existe todo tipo de gente. Tem gente que tem uma facilidade melhor de entender as coisas do reino, tem gente que já tem uma dificuldade maior. Existem todo tipo de gente dentro das famílias. E na igreja de Cristo, na família espiritual, não é diferente. Posso falar tranquilamente. A igreja de Cristo como um todo, e se a gente olhar para essa igreja aqui, para a Yarne, e todas as igrejas que fazem parte da família de Deus, vai ter aquelas pessoas que são mais ranzinzas, vai ter as menos ranzinzas. Vai ter aquelas pessoas mais firmes e duras. Vai ter aquelas pessoas mais amáveis. Vai ter aquelas pessoas lá que dão muito problema. Terão aquelas pessoas que dão menos problema. Tem alguém aqui comigo? Essa é a realidade da família espiritual. E sabe quando eu começo a olhar nas escrituras, eu vejo que todas as igrejas que estão na palavra de Deus tinham esse tipo de gente. Eu vi essa semana, eu fico de verdade com muita pena no meu coração de ver um menino que começou muito bem caminhar com o Senhor. E eu sempre falo aqui para a galera que está com a gente, falo, cara, esse menino começou a pregar e ele começou a andar muito bem muito pelas pessoas que estavam ao redor dele. Alguém que caminhava lá com o Luiz Hermínio, Júdice de Oliveira, com uma galera muito massa. E infelizmente ele começou a achar que poderia caminhar sozinho e está cada vez mais decaindo, se perdendo. E eu até fiquei sabendo essa semana que ele já se separou, um menino muito jovem, ele começou a pregar logo com 20 anos, e também é um dos responsáveis, são as lideranças por não entender, e muitas vezes dar voz para quem Deus não deu voz. Na verdade foi a internet que deu voz, e infelizmente quando princípios e valores começam a ser negociados, essa pessoa vai caindo. E eu fiquei sabendo essa semana que ele até mesmo se separou da esposa com o filho pequeno, e eu vi um corte, né? Dele essa semana falando algo assim terrível. E ele está numa mensagem, ele fala por 5 vezes que nós somos 100% perfeitos. E nós somos perfeitos como Jesus Cristo foi e como Deus foi. E ele fala 5 vezes isso. E como eu não sou pessoa que olha, corta e tira uma conclusão, eu fui atrás da mensagem completa. Então façam isso. Se vocês assistem alguém, já não saiam julgando essa pessoa, pelo menos vai entender o contexto. Obviamente que ele acumula muitas heresias, ele é bem conhecido, mas eu fui ver e infelizmente ele estava falando a respeito disso. E ele tem até um livro lá que se chama Humanamente Deus, e ele está envolvido com a teologia da libertação, e esse é um assunto para outro momento.
Mas eu falei assim, que perigo que é isso? Que perigo que é isso? E aí você vai ver toda aquela enxurrada de comentários e o que as pessoas estão falando. E aí eu começo a olhar os homens da fé, os homens de Deus, essas pessoas na palavra. Você pega o próprio Abraão, pai da fé, alguém extremamente usado por Deus. Qual que era a mentalidade, o posicionamento dos homens de Deus na palavra? Como pecadores nós somos, como nós dependemos da graça de Deus todos os dias. Ainda assim que nós temos uma nova natureza, sempre o velho homem vai estar brigando com a nova natureza. E essa sim é uma luta que nós temos, para abandonar aquilo que é velho, para cada vez mais crescer em entendimento, em sabedoria, em maturidade. Então entenda uma coisa, as velhas práticas, o velho homem, se você não vigiar, ele vai estar sempre rondando você. E é muito fácil você entrar numa zona de conforto e falar assim, cara, eu sou assim, eu nasci assim, e eu vou ser sempre assim. Eu já escutei isso de muitas pessoas. Ah não, eu sou assim mesmo, e eu vou tentando lidar com essa situação dessa forma. Mas o reino de Deus não fala isso. Jesus morreu naquela cruz para que nós ganhássemos e tivéssemos uma nova vida. E conforme o apóstolo Paulo fala, as velhas coisas ficam para trás, eis que tudo se fez novo. E é nessa perspectiva que eu e você temos que caminhar. Mas isso acontece por uma osmose. Você fecha o olho, eu sei que vou viver uma nova vida, e abre o olho e está vivendo uma nova vida. São posicionamentos que eu e você temos que ter. É quando nós temos a revelação das prioridades que nós temos nas nossas vidas. É quando a gente tem a revelação da obra da cruz. Porque quando nós queremos fazer algo, a gente faz. Sim ou não? Tem pessoas que têm desejos, têm sonhos, têm metas, e elas fazem de tudo para cumprir e realizar essas coisas. É interessante que a gente não vê a mesma energia, o mesmo afinco para as coisas do reino de Deus. Então o nosso principal objetivo nesses dias teria que ser, eu quero viver a minha nova natureza em Cristo Jesus. Eu quero desfrutar, ter uma vida plena. Eu quero poder em nome de Jesus viver todas as promessas que Ele tem para mim. Amém? Agora, tem cristão que nem sabe as promessas que Deus tem para ele. Tem cristãos que não conseguem saber quais são as promessas que o próprio Deus tem para a igreja. E isso é muito grave. Mas uma delas é que nós teríamos uma nova família. Amém? Amém? Salmo 68:6 diz que Deus faz que o solitário viva em família. Então o desejo de Deus é que ninguém esteja solitário. O desejo de Deus é que ninguém caminhe sozinho. O desejo de Deus é que todos tenham uma família e uma casa, para dizer de casa e família. E o que eu acho tremendo no Evangelho é que, por mais que algumas pessoas de forma natural, muitas vezes já não tenham seus familiares, tiveram um histórico, um passado muito difícil, Deus vem para preencher essa lacuna e para te adotar. E conforme a palavra de Deus diz, nós somos filhos por adoção, e Ele jamais vai te rejeitar. Ele te dá a oportunidade de você ter uma família espiritual, e glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Sabe, amados, é extremamente importante a nossa família. É extremamente importante os nossos filhos, a nossa casa. Mas é interessante ver como que o próprio Deus trata esse tema na palavra dele. Ele cria o homem, ele cria a mulher. O desejo de Deus é que o homem venha povoar a terra com muitos filhos. O propósito eterno é que Deus queria ter uma família espiritual com muitos filhos. Esse é o propósito eterno. E nós vamos vendo ao longo do tempo a maneira como Deus trata essas coisas. Embora tenham famílias completamente distintas e cheias de situações e de problemas, chega um tempo que Ele fala que não é muito legal que o homem fique dentro daquela casa, não é muito legal que a menina fique dentro daquela casa, precisa se casar, precisa romper
o cordão umbilical e essa pessoa precisa desenvolver e ter a sua vida e ter a sua família. E chega um momento que aquela família ela se torna, na verdade, parentes, não são mais familiares. É duro a gente escutar isso, mas de uma forma assim, nua e crua. Depois que o homem se casa, ele sai de casa, aquela família dele acaba se tornando parente, segundo a palavra de Deus e as Escrituras. A gente vai ver no Novo Testamento que o próprio Jesus, ele faz uma comparação, ele faz ali uma analogia com a família, que por amor a dele, muitas vezes entrariam em conflito com seus familiares, teriam que deixar os seus familiares por amor a Deus. E por que eu estou falando muito sobre isso? Porque a gente vai ver na nova aliança como Deus zela pela família espiritual. Embora a nossa família natural é extremamente importante, Ele zela e dá ênfase na família espiritual. E isso é uma coisa bem interessante para a gente pensar. Eu quero trazer 4 pontos aqui, que você vai conseguir entender melhor essa promessa. Como que é viver numa nova família espiritual e por que todos nós temos que ter. Primeiro, porque Deus, Ele não deseja que ninguém caminhe sozinho. Posso ver amém? O homem, ele não foi criado para estar só. O homem, ele não foi escolher. A palavra de Deus diz lá em Efésios que nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo. Ou seja, nós não estávamos no coração de Deus e Deus não criou o homem para que ele estivesse sozinho. E nós vamos ver lá em Gênesis, depois que ele cria o homem, ele diz, não é bom que o homem viva só. Então ele não fez ninguém para viver a solidão, embora o homem precisa praticar solitude. É muito bom muitas vezes a gente ficar sozinho, refletindo, pensando um pouco, se conectando com Deus, em paz. Mas ninguém foi criado para viver na solidão. Agora, o plano do inimigo é que as pessoas caminhem sozinhas, vivam em solidão. E isso é um prato cheio para o inimigo agir e trazer uma tristeza profunda. E a gente vê um cenário, nunca se ouve tanto pessoas com casos e estados de depressão. Mas que nós acreditamos que Deus é poderoso para curar qualquer tristeza. Deus é poderoso para trazer uma alegria constante na vida das pessoas, porque isso é uma promessa. Deus, Ele é poderoso para resolver qualquer situação das nossas vidas. Posso ouvir amém? E o interessante é que como Ele faz isso acontecer? Através de vidas e através da igreja dEle. E esse tem sido um dos grandes desafios nos dias que nós vivemos. Por quê? Porque homens falham, homens erram. Existem muitas pessoas que foram feridas pela igreja. Tem pessoas que já desacreditaram da igreja. E irmãos, eu falo para você que está em casa também, eu te entendo. Eu te entendo. Eu nasci num lar cristão, hoje eu tenho 38 anos, eu já vi de tudo acontecer. Eu já vi de tudo acontecer. Eu já me decepcionei com pessoas. Eu já fui traído. Eu já sofri preconceito dentro da igreja. Pela minha condição financeira. E a igreja onde eu sofri isso, eu fiquei 15 anos. Ainda assim o Espírito Santo ministrou meu coração e não era motivo para eu me desligar dela. Mas por que aconteceu isso? Porque existem pessoas. E graças a Deus por isso, porque Deus tem derramado uma unção nova para pessoas serem saradas e curadas, mas elas serão curadas e saradas na igreja de Cristo. Porque até Jesus Cristo voltar, gente, terão pessoas ruins, pessoas más, pessoas boas. Terão discípulos de Jesus, filhos de Jesus e religiosos. E normalmente os religiosos são aqueles que se levantam e machucam as pessoas. Porque talvez eles estão buscando alguma coisa que o outro irmãozinho tem. Talvez eles se relacionam com as pessoas por conveniência.
pelo simples fato daquilo que ela pode oferecer para ela. Mas a família espiritual, embora tenham todos os tipos de pessoa, embora existam problemas, que o lance, gente, é o seguinte: o problema não é ter problemas dentro da igreja, o problema é como você vai lidar com esses problemas. E muitas vezes em prol de um benefício particular, em prol de um crescimento apenas externo, homens infelizmente negociam princípios e valores do reino e quebram a aliança com o Senhor, para manter um status, para manter uma quantidade de pessoas, para mostrar que é grande. Então o lance não é ter problemas, o que nós temos que se atentar é como nós lidamos com esses problemas, porque na Bíblia nós vamos ver que todas as igrejas tinham problemas, e o apóstolo Paulo escreve as suas cartas, inspirado por Deus, recebendo aquele e-mail de Deus, como lidar com essas situações. E a minha palavra para você, e algo que eu entendi há muito tempo atrás, não tem outra saída para nós a não ser família espiritual numa igreja. Amém. Aleluia. Não existe outro caminho. Embora seja duro para alguns escutar, porque eu sei as coisas que acontecem, mas aí eu começo a olhar para a vida de Jesus, que foi quem falou muito a respeito de unidade. Alguém que tinha todos os motivos para abandonar, porque ele era extremamente perseguido. Vocês conhecem, ele foi literalmente traído por um dos seus. Mas o segredo está em, primeiramente, eu entender que eu preciso participar de uma família espiritual. E segundo, que talvez seja o maior desafio, eu preciso me tornar uma pessoa vulnerável. E não tem outro caminho. Porque senão eu torno um religioso. É quando eu vou para um ambiente, eu vou para uma igreja, ou seja, cara, ninguém vai saber da minha vida, eu vou ficar lá escondido, eu só estou indo lá me recarregar. Lembra quando não tinha as contas pós-pago e pré-pago, né? Você colocava ali um crédito. É como se a pessoa viesse para o domingo, eu vou sair um pouco abençoada, eu passo a semana, eu volto lá no outro domingo, eu recebo mais um pouco de uma benção, e daí eu vou viver a minha semana de novo. E o reino de Deus não é assim. E uma das coisas que Jesus mais fez com os discípulos, não foi pregar para as pessoas, e nem muito menos operar milagres, embora ele fez demais isso. Mas quando ele sentava na mesa, era para impartir o seu coração, e para um ministrar a vida do outro. Isso é igreja. E aí é só você ver a própria vida dos discípulos, que naquele período de 3 meses foi a igreja de Jesus. E depois ela foi crescendo muito mais através dos discípulos, mas ele ensinou para aqueles homens que eles precisavam ser vulneráveis. E ele ensinou para os discípulos não empurrar os problemas com a barriga, mas encarar os problemas e num ambiente de amor espiritual resolver eles. E sem a gente pensar dessa forma, a gente não cresce e a gente não avança, e a gente não vive o nosso destino profético. Jesus nos ensinou que nós precisávamos ser vulneráveis, e eu preciso ter um coração aberto. Porque se Jesus não for, e entenda uma coisa, você tem que ter um coração vulnerável, e na nossa vida sempre vai ter um Pedro, que talvez vai negar 3 vezes, e ele precisava ser vulnerável para ganhar o coração de Pedro. Mas ser vulnerável tem o bônus e o ônus. É o bônus de você conseguir chegar até o coração de pessoas que muitas vezes estão fechadas, mas tem o ônus de você lidar com o Judas, e sempre vai ter o Judas. E está tudo certo. Até porque Jesus não pediu para ele sair da mesa. A vulnerabilidade traz isso. As pessoas que precisam estar perto de nós, e até mesmo aqueles que vão nos trair. Eu estou aqui preparando o coração de vocês. E qual que é o papel nosso como igreja, como liderança? É a gente agir de tal forma que a gente minimize os problemas. E a gente pode fazer isso. E quando acontecer alguma coisa, a gente ter o coração ensinável, tratado e no Senhor, para entender cada caso
cada coração, cada situação. Que o lance é esse: como nós vamos lidar com as coisas. E como minha mãe estava falando no carro esses dias, nós somos crente raiz. Para a gente não tem meio termo. Não tem um jeitinho, traz para cá, coloca aquele pastor naquela igreja, puxa para cá, esconde um pouquinho ele. Não, meus irmãos, é arrependimento, é trazer as pessoas, é ministrá-lo, para que seja confessado se assim tiver pecados, para que ele seja tratado, cuidado, restaurado, amado do jeito bíblico. Então, no tempo que a gente vive, nesse tempo moderno, homens querendo lidar com as coisas espirituais, porque assim, existe uma diferença muito grande. São pessoas querendo espiritualizar aquilo que é natural e naturalizar aquilo que é espiritual. E a gente vive num tempo de misticismo. Ai, eu senti, ai, eu vi, ai, meu Deus do céu. O Brasil, ele é extremamente apaixonado. O brasileiro, ele tem duas marcas, duas coisas que representam o Brasil. Primeiro é a paixão. O brasileiro é apaixonado, cara. Vai ter o Descende aqui em Curitiba. Vai estar lotado aquele estádio. Sim ou não? Essa semana o café, né? De pastores eu não vou poder porque eu vou estar lá em Manaus, mas meu pai vai. Vai estar lotado. Quando teve o Descende em São Paulo, todos os estádios lotaram. Vai ter a nossa conferência aqui, estará lotada de pessoas apaixonadas. E eu amo ver que o Brasil é apaixonado por tudo. O brasileiro é apaixonado por carnaval, o brasileiro é apaixonado por futebol, o brasileiro é apaixonado por comer, o brasileiro é apaixonado por festa, o brasileiro é apaixonado por Jesus. Só que tem uma coisa muito séria no Brasil: sobra paixão, mas falta caráter. O Brasil não tem caráter. Como em outras nações, eu morei na Ásia, eu morei no Japão. Lá falta paixão, mas sobra caráter. E eu não estou dizendo quem está certo ou quem está errado. Mas em Deus, o que mais nós precisamos é ter caráter. Mesmo que ainda não estejamos apaixonados. Porque uma criança faz o que quer, o adulto faz o que precisa. E no reino de Deus precisamos ser maduros, adultos, suficientes para fazer o que precisa. Aleluia! Então, em nome de Jesus, nós não queremos ser pessoas apenas apaixonadas, mas que sobre caráter para nós. Isso custa caro. Custa muitas vezes você que é um pastor, sumir um monte de gente da sua igreja, mas o que vale é você ser reconhecido e conhecido por Deus, de fazer aquilo que é certo, fazer aquilo que a palavra de Deus diz. Em nome de Jesus. Então não tem outro caminho, nós precisamos viver a família espiritual. E entender que existe uma maneira de viver nessa família espiritual. Obrigado, Deus, porque Deus não deseja que ninguém caminhe sozinho. E Deus está liberando algo novo, porque nós vemos pessoas dentro de uma igreja caminhando sozinho. Nós vemos pessoas dentro da igreja caminhando afastados. Nós vemos pessoas dentro da igreja sendo Deus sobre si mesmos. E esse não é o caminho que Deus tem. Anote aí. Esses 4 pontos são bem rápidos. Nessa nova família você precisa, primeiro ponto, agora que você entende que você é família espiritual, celebrar sua fé nos grandes encontros. Celebrar sua fé nos grandes encontros. Em 1 Crônicas, no capítulo 16, versículo 29, diz, 1 Crônicas 16, 29, deem ao Senhor a glória devida. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e venham à sua presença. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Nesta nova família, você precisa celebrar sua fé nos grandes encontros. Eu sei que talvez tem pessoas que chegam aqui que já estão um casal brigando no carro. E o primeiro sinal que a gente vê que pessoas vão se afastando de célula, dos irmãos, da igreja, é porque tem treta em casa, tem briga. E quanto mais você briga,
mais você está vivendo no pecado, mais vai se afastando da comunhão dos irmãos e de Deus. Mas eu sei que tem pessoas que chegam muitas vezes carregadas aqui. Mas sabe qual que é o lance com o Senhor? É que independente de como nós estamos, Ele é digno da nossa melhor adoração. Ele é digno da nossa maior entrega. Aqui é uma família espiritual. Não é apenas uma igreja com um CNPJ e muito menos um show onde você vai sentar, vai ficar assistindo alguém falar, vai ficar assistindo alguém cantar. A família espiritual é a igreja de Cristo. Aquele por quem Ele morreu naquela cruz. E nós juntos levantamos um altar de adoração. Por isso que o recado que a minha mãe deu aqui no começo é fundamental. Porque não adianta uma parte da família estar celebrando a sua fé nos grandes encontros, como uma outra parte não está. Aquelas crianças que são bem pequenininhas, a gente super entende, até por isso que tem um baby ali. Ah, mas queridos, deixa eu falar, eu conheço crianças de 5, 6, 7 anos, 4 anos se derramando na presença de Deus. No último final de semana eu estava vendo um evento lá da Nova Aliança de Londrina, Tainá, lá onde tem o Ministério do Drops. Cara, as crianças de 5, 6 aninhos, não tinha nem tamanho para aquilo, gente, se derramando de chorar na presença do Senhor. E essa mudança neles começa primeiramente em casa e em nós, adultos. É o posicionamento que nós temos. Então, se eu entendo que faço parte da igreja de Cristo, de uma família espiritual, existem algumas coisas que são fundamentais eu e você vivermos juntos. E a primeira delas é celebrar sua fé nos grandes encontros. O nosso papel é inspirar os menores. O nosso papel é conduzir os menores. O nosso papel é dar destino para eles. E aqui, na igreja, na casa de Deus, na igreja de Cristo como um todo, o único objetivo que nós nos encontramos aos domingos é para fazer o nome dele engrandecido. É para a gente adorar o Senhor, é para levantar um altar de adoração. Esse é o objetivo dos nossos encontros. Por isso que nós vamos ver nas Escrituras, lá em Atos 5 e Atos 2, que eles se encontravam no templo e nas casas. No templo e nas casas, com dois objetivos diferentes, distintos. Então, celebrar a sua fé nos grandes encontros. Eu já falei isso algumas vezes. Gente, o domingo é especial. O domingo é maravilhoso. E não é só porque você vai comer aquele churrasco com a maionese da mãe, vai almoçar com os amigos, tudo isso é muito bom. Mas, cara, eu já acordo com aquela expectativa, eu vou estar com os meus irmãos. Eu vou estar uma vez mais com a minha família que Deus me deu. Com a parte da família que Deus nos deu. E aí você já começa a pensar, e aí precisa existir essa expectativa em você. Talvez de você separar a sua melhor roupa, porque você vai estar na casa de Deus com os seus irmãos. Porque você sabe que Jesus vai estar lá. Você já não vai contaminando, enchendo da tua cabeça de um monte de coisa. Você já vai se acalmando um pouco. Você já vai dando de presente para o Senhor a sua atenção. Você já vai apresentando o seu coração. Deus, fala comigo. Deus, ministra meu coração desde já. Eu vou me organizar, vou chegar um pouquinho antes, porque eu quero estar com os meus irmãos lá na igreja. Essa é a família espiritual, gente. Com problemas, com pessoas de todos os tipos, como era na palavra, como a gente via na igreja primitiva. Mas é onde habitava o Espírito Santo de Deus. Então que nós entendamos isso, celebrar a sua fé nos grandes encontros. Deem ao Senhor a glória devida. Tragam ofertas e venham à sua presença. E aqui ofertas não é apenas algo que você pode dar material, como nós ofertamos e dizimamos aqui. Mas é você ofertar a sua própria vida. É você ofertar ao Senhor a sua atenção. É você ofertar ao Senhor os seus desejos. É você se ofertar, se colocar como sacrifício vivo no altar. Posso ouvir amém? Aleluia, aleluia. João 13:35 diz: com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. O tempo, gente, de verdade, esse tempo novo, essa unção que Deus está liberando,
é para trazer um batismo de amor nos corações e de compaixão. Na última reunião de ministério, o apóstolo trouxe uma palavra a respeito sobre compaixão. A gente pode fazer tudo, mas o que não pode faltar para nós é compaixão. Como tem que ter compaixão nos nossos corações? Porque vai ter um momento que o irmãozinho lá está meio numa semana difícil, vai falar algo que você não gostou de escutar, que desceu atravessado. Talvez pode acontecer do seu filho ir lá fazer algo de errado com o filho do irmão. E o que não pode faltar nos nossos corações? Compaixão, amor. Entender que o mesmo Jesus que morreu por mim, morreu por aquela pessoa também. Lembra que eu falei, o problema não é acontecer coisas desse tipo, é como nós vamos lidar com elas. Então é por isso que Deus, através da sua palavra, nos leva à maturidade. Então é um tempo de maturidade da noiva. É um tempo de uma nova unção, é uma revelação. É deixar as velhas práticas para viver algo novo no Senhor. Embora pareça difícil você escutar, embora você possa ter vivido coisas ruins em alguma igreja que você participou, Deus sempre tem um caminho de restauração e de cura. E muitas vezes é um processo mesmo. Com alguns acontece ali no momento, outros vão viver um processo de cura, de restauração. Mas o que Deus deseja é que a gente venha viver a plenitude nele. E eu creio que nós vamos viver isso nos próximos dias. Em nome de Jesus. Aleluia. Em todo tempo, em todo lugar, nós somos adoradores. Crê nisso? É no seu trabalho, é na sua casa, é no seu lazer. Mas como é importante aquilo que nós fazemos aqui, como igreja aos domingos. E nos outros cultos. Segundo, anote aí. Nessa nova família, é extremamente importante, né? E você precisa crescer em maturidade nos pequenos grupos. Eu estava falando de maturidade e agora eu falo dos pequenos grupos. Você precisa crescer em maturidade nos pequenos grupos. Entenda que aqui, quando nós estamos no domingo, nós estamos aqui no encontro de mulheres, tem um culto de casais, tem a escola de homens, tem um culto específico que já teve culto profético no sábado, vai ter a conferência. Nós temos esse objetivo de celebrar a nossa fé com os nossos irmãos. E se colocar totalmente aberto para o Espírito Santo agir e fazer aquilo que Ele quer nas nossas vidas. Agora, nós precisamos crescer em maturidade e isso vai acontecer muito nos pequenos grupos. Essa reunião menor é uma ferramenta de Deus para a igreja. Atos 5:42 diz assim, Atos 5:42. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Vou repetir. Quantas vezes? Eu sei que a gente vive uma outra realidade, mas cara, imagine o que esse povo estava vivendo, gente. Vocês já pararam para perceber isso? Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Então, dois lugares distintos: templo e nas casas. Aleluia, aleluia. Atos 2:42 diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e às orações. Então existem algumas coisas que nós fazemos aqui como igreja nos ajuntamentos maiores, mas existe algo, uma direção para os grupos menores. Aqui diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, eles tinham comunhão, ao partir do pão, eles tinham essa comunhão, e eles praticavam e tinham uma vida de oração. Queridos, você precisa zelar pela sua célula, pelo grupo que você está fazendo parte. E você precisa entender em nome de Jesus que
Existe um objetivo claro de você estar aos domingos, é uma prioridade, mas aquilo que vai acontecer na sua célula vai gerar uma maturidade no seu coração. Porque a gente começa a conviver bem mais pertinho com as pessoas. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Você começa a conhecer um pouquinho mais da intimidade dos seus irmãos. É lá muitas vezes que os nossos filhos vão estar mais perto um do outro. É lá que um vai beliscar o outro. É um lá que talvez vai dar um chute no outro. Isso eu sei que deve ter acontecido um monte de vezes. Muitas vezes é lá que a gente vai chegar e vai deixar meio desarrumada lá a casa, a célula. Mas nesse mesmo ambiente é lá que a gente vai falar das nossas mazelas e abrir o nosso coração para que lá nós possamos juntos orar. Lá é quando você vai estar num ambiente ainda um pouco mais calmo, onde vai estar todo mundo ouvindo as suas situações. E naquele lugar, naquele instante, eles vão poder orar como igreja com você, naquele momento. É ali que são valorizados as suas situações e os seus problemas. Ali é que você começa a conhecer o coração da sua irmã, você começa a conhecer o coração do seu irmão e você começa a crescer juntamente com ele. Porque ali você vai lidar com todos os tipos de pessoas. E cada pessoa está vivendo um estágio, uma estação no Senhor. Você vai estar ali se relacionando com alguém que já venceu algumas coisas que você ainda não venceu. E eles vão poder te ajudar a vencer. Ali é que você conta um com o outro. E vocês caminham em unidade, em oração. E é assim que deve ser. E se isso não aconteceu, tem que acontecer. Eu compartilhei um vídeo do José Valandro lá no nosso grupo de liderança. E ele falando a respeito de célula. E eles têm lá, sei lá quantas mil células na igreja deles. E ele falando que como nós precisamos ter esse entendimento. Que é uma arma nas mãos. É uma arma que Deus dá nas nossas mãos contra Satanás. Porque na nossa célula muitas vezes chegam pessoas desanimadas. Chegam pessoas feridas. Pessoas completamente desanimadas com o seu trabalho, desanimadas com o seu casamento, desanimadas com a relação com os filhos, já desacreditadas das coisas. E ali que precisa existir uma sensibilidade, falar, esse irmão não vai sair daqui hoje assim. Aqui existe cura, ali existe comunhão, aqui existe um partir do pão. Aqui existe oração. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Lá vai existir uma dedicação em falar do evangelho e pregar as escrituras um para os outros. Embora exista um líder para conduzir aquela célula, para que não vire uma bagunça, todos nós somos ministros. Todos nós podemos ministrar uns aos outros. E com zelo, com temor, a gente vai crescendo, porque a gente vai aprendendo a perdoar mais. A gente vai aprendendo a não ter raiva do nosso irmão. Deus vai curando todo orgulho, prepotência, arrogância, ciúme dos corações. Deus vai nos ensinando a celebrar quando o irmão dá um testemunho. E ainda você não alcançou o que você queria. Aí você fala, glória a Deus pela sua vida. Deus ainda faz, Deus está fazendo. Mesmo ainda que ele não tenha feito aquilo que eu estou buscando, Deus está fazendo, e você celebra com o irmão. Porque quando o irmão, ele vem testemunhar, quando o irmão recebe algo da parte de Deus, se isso não alegra o seu coração, é porque você não se converteu ao evangelho ainda. E digo mais, eu estava dando um exemplo de várias coisas que eu passei numa igreja que eu fiz parte. E eu aprendi uma coisa. Uma vez um líder chegou para mim, eu era adolescente, falou assim, cara, Deus não tem nada a ver com esse negócio aqui. Ah, porque o fulano fez isso, porque o fulano fez... Cara, Deus não tem nada a ver com isso. E é nesse ambiente onde você vai ser curado, restaurado e vai crescer em maturidade, até chegar à estatura perfeita. E como? Aprendi. Então, queridos, é um tempo de você agradecer por onde você faz parte, é um tempo de você agradecer pela sua célula, crescer em maturidade nos pequenos grupos, aleluia. O que não pode faltar
dedicação ao ensino da palavra de Deus, aquilo que os apóstolos colocaram, e a gente faz com zelo isso, a comunhão ao partir do pão e as orações. Eu acho muito interessante aqui, a comunhão ao partir do pão. Se você estudar o contexto e a história, você vai ver que a ceia da igreja primitiva era um pouquinho diferente até mesmo das nossas. E lá estavam os mais velhos, jovens, crianças. Até por isso que a gente chama sempre que tem ceia aqui, as crianças. Mas é como se cada família, a gente sabe que não funciona tão bem isso, toda a célula. A gente tem momentos específicos para isso. Mas cada pessoa pegava ali o seu melhor prato, a sua melhor comida que tinha em casa. A sua melhor. Não é o que sobrou, não é o que passou rapidinho comprar no mercadinho. A sua melhor. E levava para aquela mesa. E eles repartiam uns com os outros. E essa é a mentalidade, essa é a unidade, essa é a comunhão que nós temos que ter nos nossos pequenos grupos. E eu gosto desse partir do pão. Isso fala também do pão, fala aqui da ceia. E qual que é a mentalidade que nós temos quando nós estamos ceando? Aqui não tem melhor, não tem maior. Não tem mais entendido, não tem uma pessoa, não, aquele ali é pastor, esse aqui não é pastor. Todos nós sentamos à mesa com Jesus. O Jesus que nós servimos, Ele morreu por todos. E nós carecemos da graça dEle todos os dias. A palavra de Deus diz que nós precisamos vigiar. E esse vigiar é para mim, é para o apóstolo, é para você, é para todos nós. Então as promessas de Deus não é para semideuses, para bispo não sei o quê. E não, as promessas de Deus é para a igreja dEle. Aprove a Deus levantar alguns homens dentro da igreja dele para ministrar e cuidar do rebanho. Mas as promessas de Deus são para todos nós. É para todos nós, amém? Amém? Aleluia. Então, zele pela sua célula. Valorize esse momento que você está tendo com os irmãos. Priorize isso na sua caminhada, na sua vida, em nome de Jesus. Gente, de verdade, não tem forma melhor de você amadurecer e de você crescer. Em nome de Jesus, amém? Aleluia. Você louva no grande encontro da família, mas você precisa de um pequeno grupo para crescer. Aleluia. Aqui não dá tempo de a gente falar com todo mundo, aqui não dá tempo de ministrar tudo que tem que ministrar, mas nos pequenos grupos nós vamos crescer em maturidade. Nós vamos crescer. Amém? Aleluia. Anote aí, terceiro, está acabando já. Nessa nova família, você precisa servir uns aos outros em ministérios. Nessa família espiritual, você precisa servir uns aos outros em ministérios. Efésios 2, versículo 10, Efésios 2, capítulo 2, versículo 10 diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, repita comigo, boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então deixa eu falar uma coisa para você, meus irmãos. Fazer parte de uma família espiritual tem tudo a ver com você servir os seus irmãos. Então se eu fosse você, ia para casa hoje pensando no que você vai servir os seus irmãos aqui na igreja. Porque é exatamente isso que o texto está dizendo. Quem faz parte de uma família espiritual, ele serve uns aos outros nos ministérios. Deus não chamou ninguém para fazer parte de uma família espiritual simplesmente para estar no ambiente, sugar, receber e ser um consumidor da fé. Mas é para você se envolver e servir uns aos outros, porque isso faz parte da maturidade e do nosso crescimento. Posso ouvir amém, aleluiado aí, gente? Amém. Então, queridos, por isso que a série se chama Um Novo Tempo. Porque nós temos irmãos que já estão muito mais tempo aqui. E de alguma forma ainda não compreenderam essa verdade. E isso aqui é algo que Deus espera de nós. Porque na verdade, quando você está servindo alguém, é mais você que ganha. É você que cresce. A gente não pode vir para um ambiente onde somente nós somos servidos. Quem aí já esteve em casa, estava chegando em casa e já estava pensando nas coisas que tinha que fazer. Dia difícil de trabalho, nossa, já vou chegar, já vou lavar a roupa, aí tem a louça, aí já vou fazer a janta, aí você de repente se depara lá, caramba, meu marido lavou toda a louça.
Nossa, já um a menos, não precisa... Fala a Deus, né? Fala a Deus! É um assunto que nós já vamos conversar na próxima escola de homens, hein? Entender sacerdócio, o papel do homem, o papel da mulher, nos dias que nós vivemos. Embora o marido jamais tenha que perder a mentalidade de protetor, de provedor, ele é aquele que precisa auxiliar, ajudar no lar. A mulher é uma administradora do lar, ela não é uma empregada doméstica. Amém, igreja? Ah, me ajuda aí, mulheres. Me ajuda aí. Estou defendendo vocês. Aleluia. Mas isso precisa ser falado nesses dias. Porque a realidade que a gente vive hoje é que mulheres trabalham fora também, ajudam a compor as rendas dentro de casa. Então o casal precisa estar em unidade. Amém? Amém? Um ajudando o outro. É um lar, é uma família, é uma aliança. Ô Jesus, ajuda a gente. Servir uns aos outros em ministérios. Queridos, que você ore essa semana e pense no que você pode servir nessa casa aqui. Amém? Eu posso falar? Tem muita coisa. Mas tem muita coisa. E tem coisa ainda que nós não desenvolvemos porque Deus está esperando pessoas que fazem parte da família de fé, família espiritual, falar: estou aqui, como que eu posso servir os meus irmãos? Amém? Não existe, não ache que alguém vai chegar lá, pegar na sua mão, falar: olha, vem para cá, te puxar para alguma coisa. Não, essa palavra aqui tem que cair no seu espírito, que está em Efésios. As boas obras fazem parte de nós, amém? E servir com o coração correto. Então falar: pastor, o que a gente pode servir aqui? Eu preciso servir os meus irmãos. E como é bom, porque assim, gente, qual que é a mentalidade? Se você não tem uma mentalidade, e você não tem a revelação que você faz parte de uma família, como é que você vai cuidar bem dessa casa? Se você não tem a revelação que você faz parte de uma família espiritual, essa igreja só é um prédio, não é a tua casa. Se você tem a revelação, você vai entender: aquela é minha casa, o templo novo que a gente vai é nossa casa. E na nossa casa, eu entendo que na grande maioria quer ver ela bonita, quer ver ela limpa. Ela tem muitas vezes reforma. Amém? Então, que isso mexa com você e ministre o teu coração. Amém? Pastor, mas você não sabe, e eu estou num trabalho novo, e lá eu estou com os filhos, e aí eu tenho esse horário. Gente, sempre tem uma maneira de você se envolver com algo e servir. E aqui quem conhece nós sabe. Você conhece a gente, não obriga nada a ninguém, mas é a Bíblia que te fala a servir. E ou escola para a gente crescer. Ah, mas e Jesus? Jesus veio para servir, não para ser servido. Como que nós vamos se comparar, né, com Jesus? Ele é um modelo perfeito. E o que nós não podemos perder é o princípio da bacia e da toalha. Ter a disposição e um coração inclinado para estar disposto a servir os irmãos. Em qualquer área da igreja, em qualquer ministério. Posso ouvir um amém? Aleluia, essa semana vai ser extraordinária. Quero ver os líderes lá mandando mensagem, entrando nos ministérios, servindo. Aleluia. Servir custa, gente. É prazeroso, mas custa. Muito. Mas é um privilégio. Eu quero seguir o que a palavra de Deus está dizendo. Eu quero cumprir Efésios. Deus me livre de ser conhecido e falar: pô, cara, você tinha um monte de oportunidade, você não serviu as pessoas. Eu quero poder servir com a melhor música, com o que eu sei tocar. Eu quero poder servir vocês com uma pregação. Então eu tenho o zelo de ficar horas preparando algo e meditando. Se for necessário, faz o que for, porque essa aqui é a nossa casa. É a casa que Deus deu. E a gente quer ver ela linda, não apenas fisicamente, mas também espiritualmente. Aleluia. Aleluia. Quarto ponto aqui, o último. Nossa, estou 1 minuto de acabar aqui, mas está dando certo. Começou um pouquinho, não começou às 6 horas hoje, né? Um pouquinho mais tarde, aleluia. Só um texto antes do quarto ponto aqui, que também eu anotei, que está lá na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Esse aqui eu preciso ler.
Tiago, capítulo 5, versículo 16. Diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Amém? Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Agora eu te pergunto, você tem algo ou você deseja ser curado? Existe um caminho. Nós precisamos, em nome de Jesus, não é a primeira vez que eu falo isso aqui. Isso aqui é eterno, até Jesus voltar. Nós precisamos confessar os nossos pecados. Eu sei que não é simples, não estou falando para você sair falando da sua vida para qualquer pessoa. Mas nós entendemos, depois de toda essa construção, faço parte de uma família espiritual. Eu sei que existe um pastor zeloso que ora e intercede pela minha vida. Eu faço parte de um grupo onde eu valorizo. Já foi construído um ambiente saudável ali. Eu sei que eu posso chamar minha líder, outras 2 irmãs que eu confio. Cara, eu vou abrir meu coração. Estou com vontade todo dia de matar o meu marido. Eu preciso confessar isso. Eu me iro e eu peco. Eu falo coisas que eu não deveria. Eu menosprezo meu marido, estou dando um exemplo. Eu falo palavras que não vêm do Senhor. Eu menosprezo, eu diminuo ele. Eu falo tudo aquilo que Deus não falaria. Isso é pecado. Da mesma forma o marido. Talvez você é alguém que diminui a sua esposa. Você não valoriza a sua esposa. Você num momento de discussão, você acaba num momento de ira, brigando, gritando, falando coisas que Deus não falaria para uma princesa. Porque antes das nossas esposas serem as nossas esposas, elas são filhas de Deus. E Jesus morreu por elas. Antes dos maridos serem diminuídos e menosprezados, eles são filhos de Deus. E Jesus morreu naquela cruz por eles. Posso ouvir um amém? Pega essa chave no espírito. Vocês vão lembrar disso aqui. Isso vai dar uma freada. Opa, deixa eu dar uma segurada aqui. Porque eu sei que na hora da raiva você está cheio de razão. Você acha que está cheio de razão. Mas não é esse o caminho. Não é esse o caminho. Por isso que nós precisamos caminhar em unidade. Meu Deus do céu. Confessem os seus pecados uns aos outros. E como a gente precisa ter esse ambiente para confessar? Lembra da vida de faz de conta? Faz de conta que sou crente, faz de conta que eu sou uma boa pessoa, faz de conta que eu sou um bom pai, tudo faz de conta. Mas tomem cuidado, a palavra de Deus diz para nós vigiarmos. E vigiar não é só você analisar bem o que você assiste, o que você escuta. Vigiar é você confessar os seus pecados. Talvez você está aí com um pecado oculto de estimação, guardando faz uns 4 anos. E o inimigo é perito em te envergonhar. Os escândalos que nós conhecemos é porque não houve confissão de pecados. Porque já são, a pessoa vai vivendo achando que nada vai acontecer, e vai vivendo, e vai vivendo. Aí o inimigo fala, você fez tudo o que eu queria, agora eu vou envergonhar o nome de Jesus. Eu vou envergonhar você. Aí vai lá e escancara as coisas. Nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros. E Deus levanta pessoas aonde nós vamos ter esse ambiente saudável para a gente fazer isso. Posso ouvir um amém, gente? E isso, por isso que existem os pequenos grupos. Em nome de Jesus, isso vai trazer crescimento e cura. Último ponto. Nessa nova família, você precisa ajudar uns aos outros na busca da cura. Você precisa ajudar uns aos outros na busca da cura. Eu gosto muito que no reino de Deus, Jesus te leva a pensar mais no próximo do que muitas vezes em você mesmo. A gente vive um tempo do evangelho onde as pessoas pensam só nelas. É na minha empresa, é no meu problema, é nas minhas coisas e está tudo certo, gente. Mas o Senhor sempre está colocando, nos direcionando a pensar no nosso irmão, a ser um canal de bênção, a servi-lo. Gente, uma pessoa que tem a disposição de servir, pensa no próximo, não tem muito tempo de ficar pensando em si.
E é nesse ambiente que Deus opera a bênção. Posso ouvir amém? Gente, se a gente for esperar algumas coisas acontecer, para daí eu servir, para daí eu orar, para daí eu fazer, essa não é assim que funciona. Poderia pegar um exemplo aqui dos meus pais, da gente. A gente viveu um tempo de deserto lá, uns 4 anos, difícil em todas as áreas. Talvez é o tempo que mais orou com pessoas, que mais ministrou pessoas, mesmo tendo falta de muitas coisas. A gente não pode fazer essa correlação, porque quem já escutou? A gente só pode dar o que recebeu. Eu estou apagando algumas coisas que eu escrevo com lápis, porque eu começo a estudar as escrituras, eu começo a ver na vida de alguns homens de Deus, que quando eles não tinham nada, eles entregavam muito. Então chegou um tempo de a gente pensar nos nossos irmãos. Caramba, o que meu irmão está precisando? Nossa, ele tem 2 filhos. Será que ele está precisando de alguma coisa? Empatia. Nós precisamos ser altruístas. Sabe? Não, porque você acha que ele não precisa de nada. Cara, a gente precisa pensar nas pessoas. Será que aquele irmão está precisando de alguma coisa? Eu não sei. Vamos lá, deixa eu fazer uma ligação. Olha, ainda que você não tenha nada para oferecer, você tem um abraço, um sorriso, uma oração para oferecer para alguém. E que Deus te dê graça para entender isso nessa noite. Ajudar uns aos outros, ajudar os outros na busca da cura. Tiago 5,16 diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. Isso vai trazer cura para mim e para você. Cura para mim e para você. Você só continuará doente em alguma área da sua vida enquanto mantiver os seus segredos. Enquanto essas coisas não vêm para fora, ninguém recebe cura. O que mais acontece aqui no Silce? É pregada a palavra, e no final, toda aquela palavra tem o objetivo de levar as pessoas a se arrependerem e expor, e declarar e se arrepender. Se você esconder dentro de si, mantiver esses segredos, você não vai receber cura. Isso pode ser física, emocional, espiritual. Então eu acredito, avivamento não é um monte de barulho. Avivamento não é a tampa voando de fogo, é o fundo caindo. É as coisas acontecendo no avivamento dentro de nós. E o avivamento gera isso, frutos. E eu creio nisso. É quando a gente vai começar a olhar e falar: cara, eu estou vendo frutos aqui. Essas crianças estão aleluiadas, abençoadas, cheias da presença de Deus. Esse casal está mais unido, não briga mais, não está discutindo mais, como era antes. Essa pessoa está administrando bem aquilo que Deus coloca na mão dela. E isso é avivamento. E se isso não está acontecendo, você precisa se conformar nessa noite. Amém? Amém? Uma ovelha longe do rebanho está muito mais vulnerável. Quem se afasta está vulnerável a ataques do inimigo. Então, o culto é um lugar de proteção. Estar conectado com seus pastores é um lugar de proteção. Estar assíduo lá, caminhando de forma genuína com os irmãos da cela é um lugar de proteção. Amém? Paulo escrevendo 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. 1 Coríntios 12, 27 diz assim: ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, sim ou não? Amém. E cada um é membro desse corpo. Lembra que eu falei? Cada coisa que a gente faz, cada atitude tem uma consequência. E a consequência não cai somente em nós, respinga na igreja, respinga nos irmãos, na família. Um casal que sempre está brigando, discutindo, e é um pé de guerra, sobra para quem, gente? Para os filhos. E nós somos uma família espiritual. Então que isso traga temor no seu coração, pela forma talvez que você está caminhando hoje. E tem algumas coisas que não vai ser consequências ruins só para você, é para a igreja. Por isso que nós temos que caminhar em unidade. E se tem um irmão caído, nós vamos lá e vamos ajudar a levantar. Se tem algum irmão voando demais e já se tornou soberbo, a gente dá uma puxadinha nele. Segura um pouco, irmão. E tem, tá? E tem. Dá uma seguradinha, irmão. Nós somos um corpo, uma família. Amém? Se
se decisões erradas, a consequência respinga no corpo também, decisões corretas vão ter consequências que vão abençoar o corpo. Em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Efésios 4:12 diz assim: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Gente, tire uma tarefa de casa, além do que vocês vão conversar na célula. Estude Efésios 4 inteiro, a carta de Efésios inteira. Fala muito de ser usado por Deus, fala de ministério, por que Deus está te equipando, por que Deus está te preparando. Aleluia. Vamos colocar a mão na massa e servir as pessoas em nome de Jesus. E isso vai custar, você vai ter que organizar a tua agenda, vai ter que se organizar com o teu marido, você vai ter que se organizar com quem você tem de apoio na sua vida. Deus não te chamou para ficar parado, amém? Amém. Terminando aqui. Decida pertencer e permanecer. Nós temos um lema aqui que a Igreja Apostólica Rei das Nações é uma família para pertencer. Nas nossas cartas sempre está lá no final. Então decida hoje pertencer e permanecer. Não apenas estar num ambiente onde você não tem senso de pertencimento. E não permita que o inimigo fale na sua mente. Não, fica quietinho no seu canto. Não vá naquele lugar, não ligue para aquela pessoa, não vá no encontro, não vá na cela, não vai hoje no culto. Isso é vozes do inimigo. O inimigo deseja que as pessoas caminhem assim. Não permita, vigie, que o inimigo fale essas mentiras sobre você. Em nome de Jesus, decida pertencer e permanecer, aleluia. Efésios 2:19, portanto vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros. Quantos forasteiros nós vemos? Nós vimos casos no último ano, de pessoas que estavam, mas não pertenciam, e hoje estão perdidas. Aconteceu, a gente viu com os nossos próprios olhos. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Isso é a Bíblia que está falando, não é o Eduardo que está falando. Essa é a palavra de Deus para mim e para você. Paulo escreve à igreja de Éfeso: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, não são pessoas perdidas, que uma hora está para lá, outra hora está para cá, e faz o que dá na cabeça, mas co-cidadão dos santos, e membros da família de Deus, da família espiritual de Jesus. E quem faz parte, tem essa revelação, tem uma maneira de caminhar e tem algo a zelar. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia, aleluia. Você faz parte de uma nova família, a família de Cristo. Eu e você fazemos parte de uma nova família, que é a família de Cristo. Como era importante eu trazer uma base mínima a respeito de família espiritual aqui. A gente poderia ter uma faculdade sobre isso. Eu quero te convidar a ficar de pé. Em nome de Jesus. Eu quero orar com vocês. Fique de pé. Amém. É um tempo de Deus trazer cura para a igreja. É um tempo de Deus trazer uma nova perspectiva, uma nova visão a respeito de assuntos tão importantes. Talvez a gente aprendeu de uma maneira errada o conceito sobre o poder de Deus. Talvez alguém pode ter aprendido um conceito totalmente errado acerca de santidade, de qual atitude ter perante a Deus. Talvez tenham pessoas aqui que foram machucadas e feridas pela igreja. Alguém que já está totalmente desanimado com a igreja, não tem mais esperança na igreja de Cristo. Mas eu tenho uma palavra para dizer para você: Jesus, Ele permanece o mesmo, Ele está vivo, o Deus que nós servimos é o mesmo de ontem, de hoje, e será eternamente, e o que a palavra de Deus diz, tudo aquilo que nós lemos aqui é a verdade absoluta para mim e para você. A realidade é que não existe um ambiente perfeito, não existe uma família perfeita.
Mas existe um Deus que está dentro da família, e quando Ele está, todas as coisas caminham da melhor forma possível. Então é um tempo de restauração, é um tempo de cura, e é um tempo de uma nova visão, é você receber uma nova visão do que é a igreja, do que é uma família espiritual. O risco que todos nós corremos é de se tornarmos religiosos. Mas nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos. Evangélico é o que a revista Veja começou a falar de nós. É o que o IBGE faz as pesquisas, ele tem que classificar qual é a religião de quem professa a nossa fé. Mas na verdade, eu e você, nós somos filhos de Deus. Eu e você fazemos parte da família de Deus. Eu e você fazemos parte de uma família extremamente abençoada, que embora tenham defeitos, problemas, desafios, é a família que Deus nos plantou, e aqui é que nós encontramos paz, aqui é que nós encontramos crescimento para a nossa vida, é aqui é que nós vamos gerar frutos. E Deus quer ministrar o seu coração aqui nessa noite. São vários pontos, são várias coisas. Talvez você até hoje não entendeu que o caminho é você servir as pessoas. Porque a mentalidade muda completamente, você não vai se envolver com alguém ou com algum setor para cobrir um espaço e porque tem que fazer. Não, cara, eu estou falando porque Deus me chamou para isso. Que Deus espera de mim. Da mesma forma que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Éfeso. Eu uso isso, eu aplico na minha vida. Deus espera que eu seja como Jesus, que venha para servir as pessoas. É uma forma de proteger o meu coração e a minha vida de se tornar arrogante, prepotente. E aprenda com Jesus a se tornar manso e humilde. Uma família que caminha em unidade, uma caminha que tem esse senso de pertencimento e pessoas que estão numa família onde um serve o outro, ela caminha bem, caminha de forma saudável e ela caminha protegida dos ataques do inimigo. Tudo que o inimigo quer é que as pessoas caminhem de forma solitária, vivam na solidão, que não confessem os seus pecados, porque isso é um prato cheio para ele agir. Aí ele começa a trazer destruição dentro das casas, dentro das famílias. O que o inimigo mais faz nesses dias é trazer e falar mentiras ao seu respeito, falar coisas que na verdade não são verdadeiras. Que você é incapaz, que você nem deveria estar naquela célula, que você nem deveria perdoar tal irmão. Que você tem que pensar mais em você, que você tem que pensar mais nas suas coisas. Assim é Satanás. Assim é o inimigo. Mas Deus quer trazer aqui uma cura para os nossos corações, ou talvez que não é uma cura, uma direção. É um despertar. Poxa, aquilo que eu entendi de igreja, acho que é um pouquinho mais profundo. Então feche seus olhos, eu quero fazer uma oração. Pai da glória, obrigado pela sua palavra. Nós entendemos que é uma nova estação e Deus está fazendo algo novo. Pai, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. E a minha oração é que o Espírito Santo de Deus, o seu Espírito, que habita dentro de nós, ministre aos corações nesse momento. Pai, são pessoas que já talvez sofreram tanto. Pai, são pessoas que se machucaram tanto. São pessoas que já perderam a esperança, a expectativa de dias melhores. Mas eu sei que Deus é poderoso para ministrar esses corações. Deus é poderoso para tocar nessas vidas e trazer a uma realidade novamente de comunhão com o Senhor. Deus, o Senhor é o mesmo, conforme nós cantamos aqui. O Senhor é quem dá vida e restaura as vidas. Eu declaro para você, e se você nesse momento que está aí na sua cadeira, você entende que precisa de uma oração, alguém que ministre você, você pode sair e vir aqui na frente, em nome de Jesus, que eles vão orar por você, enquanto eu oro. Pai, em nome de Jesus, ministra os corações. Pai, nós entendemos que nós só desenvolvemos e crescemos em maturidade se nós estivermos com as nossas emoções curadas, com o nosso coração curado. Em tempos tão difíceis, a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Nós temos Deus para nos guiar. Nós temos Deus para nos curar. Pai,
Pai, o Senhor é o Jeová Rafa, é o Deus que cura. Então eu quero te pedir em nome de Jesus, Pai, traga cura aos corações em nome de Jesus. Pai, eu declaro em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, todo espírito e plano maligno que veio trazer mentiras aos corações, veio trazer acusações, muitas vezes de igreja, de irmão, seja quebrado em nome de Jesus. A igreja de Cristo permanece firme, a igreja de Cristo permanece grande, avançando, o reino de Deus está avançando, Pai, e nós queremos fazer parte disso. Nós fazemos parte da família de Deus, nós fazemos parte da família espiritual. Pai, traz em nome de Jesus uma nova perspectiva, uma nova forma de enxergar as pessoas, uma nova forma de enxergar a família de Deus, uma nova forma de enxergar os nossos irmãos que caminham conosco, um novo senso de prioridade, Pai, que nós venhamos priorizar as coisas do reino, conforme já foi ministrado no último domingo. Pai, que nós venhamos servir os nossos irmãos, que nós não venhamos perder, Pai, o mesmo espírito que havia em Jesus, que era de servir, era alguém que tinha a toalha e a bacia nas mãos. Pai, ministre e nos ensine a ser como era Jesus, Pai. Pai, ministra os nossos corações acerca do serviço, conforme Efésios diz, nós somos levantados e preparados para praticar boas obras e ministrar ao Senhor até mesmo com o nosso serviço, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, traz um senso de pertencimento, Pai, traz um senso de urgência aos corações, a fazer aquilo que deve ser feito, Pai. Em nome de Jesus, nos ensine a perdoar cada vez mais, nos ensine, Pai, deposite em nossos corações muito mais compaixão, que nós possamos ter compaixão dos nossos irmãos, que nós possamos, em nome de Jesus, Pai, viver um romper nas nossas vidas, Pai. Esse é o presente que nós podemos receber hoje, é aprender cada vez mais viver em unidade, da mesma forma, Pai, que a igreja de Atos vivia. Eles se encontravam no templo, se reuniam no templo e nas casas, eles perseveravam nos ensinos dos apóstolos, e a comunhão deles existia o partir do pão, e era um povo que orava. Eu declaro em nome de Jesus uma igreja que vai orar cada vez mais, uma igreja que vai interceder cada vez mais, homens e mulheres com corações preparados para ouvir e ter compaixão, homens e mulheres preparados para confessar os seus pecados uns aos outros, e é conforme a palavra de Deus diz, quem confessa pecado vai alcançar misericórdia, quem confessa pecado será curado. Então eu declaro em nome de Jesus, Pai, essa palavra sendo ministrada aos corações, continue durante essa semana ministrando isso aos corações, e que nós possamos ver frutos, Pai, frutos nos próximos dias. É uma nova forma de lidar com as pessoas, é uma nova forma de se relacionar com a célula, com os compromissos da casa de Deus, com os cultos, com os irmãos. Essa é a minha oração nessa noite, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que você possa ser ministrado por isso, que você medite durante essa semana nessa palavra, e que o Senhor ministre o seu coração em nome de Jesus. Nós cremos num crescimento, nós cremos num avanço, e eu sei que o Senhor já começou a mudar os corações e tocar aqui nos corações. Eu declaro bênção sobre a sua vida, você que esteve em casa, que essa palavra de alguma forma ministre o seu coração e o seu espírito nessa noite, em nome de Jesus.